Boa tarde. Espero que não estejam cansados, já vai acabar, mas eu acho que eu fiquei com a parte melhor, tá? Porque a gente falou bastante de conceitos, bastante teoria, e agora eu vou trazer a prática. Vou trazer os técnicos de enfermagem, que são quem está sempre à beira-leito, fazendo o cuidado paliativo junto com o paciente. Então eu vou chamar primeiro a Edilene Pereira Moreira, que é a nossa técnica de enfermagem, que tem 26 anos de UTI pediátrica e neonatal aqui no hospital. E ela vai trazer um pouquinho do que é o cuidado paliativo na área pediátrica. Vou tirar um pouquinho aqui. É um prazer. Eu agradeço a banca. Eu agradeço porque eu fiquei muito feliz, muito contente do técnico ter voz nessa semana, nessa terceira semana do cuidado paliativo. Como é tão importante o técnico falar um pouquinho da vivência dele em relação beira-leito. Porque somos nós que ficamos 24 horas ali com o paciente, ouvindo suas angústias, seus medos, seus traumas. E também somos nós, como técnico, que sofremos também angústias, medos, traumas, principalmente num tema tão delicado, que é os cuidados paliativos. Bem delicado. E essa frase que eu coloquei aqui foi o divisor de águas na minha vida. Por eu trabalhar muito tempo como técnica intensivista, a gente começa a criar uns hábitos e a gente se acomoda em fazer, protocolo, né? Então, a gente começa a viver muito de protocolo, em fazer, em checar, não é verdade? E, às vezes, nós esquecemos dos outros. A gente esquece do toque. A gente esquece do cuidado. Então, essa frase, ela veio na minha vida. Eu falo assim que eu sou muito religiosa. Né? Eu sou muito religiosa. E essa frase, ela veio na minha vida, quando há fôlego de vida, tem cuidado, tem toque, tem carinho e tem amor. E aconteceu na minha vida porque, assim, eu vou falar um relato que aconteceu há muitos anos atrás na UTI pediátrica. Aqui está a doutora Eliane, né? A Fabi, são pessoas que trabalhavam, a Ione, são pessoas que tudo começaram comigo há 26 anos atrás. E nós não tínhamos noção muito de paliativo. Nós tínhamos nosso amor, com certeza. Mas nós não tínhamos muito noção de paliativo, e aquele dia, para mim, foi o divisor de águas. Não só para mim, mas para a equipe, né? Condicionados. E eu lembro que chegou um adolescente de 13 anos. E esse adolescente, ele estava brincando de bicicleta e ele caiu. E depois desse tombo, acometido desse tombo, ele veio parar na UTI pediátrica. E depois disso, ele ficou passando por um tratamento, foi entubado, tudo depois foi tirado. E se descobriu ao longo desses anos que ele estava com uma doença degenerativa. E não se falava muito de paliativo. E aí eu lembro muito fortemente que a equipe ficou muito dividida porque tinha que levá-lo para casa, mas essa família não tinha preparação para levá-lo para casa. Não podia mandar essa criança para a enfermaria, né? Porque ele ainda necessitava de alguns cuidados de UTI. E foi muito assim, sem experiência nenhuma. E aí a gente começou, sem saber, fazer cuidados paliativos com essa criança, com esse adolescente.
Eu lembro muito bem que uma das conversas, vamos trazer conforto para ele. Vamos trazer conforto. Não sei se a doutora Eliane lembra disso, mas aí ela pegou e nós falamos assim, mas como que nós vamos trazer conforto para esse paciente meio a tanto barulho, tantas luzes, porque nós que trabalhamos em UTI pediátrica, as luzes não são apagadas lá, nós, né, ficamos ali, são monitores, né? E aí levamos esse paciente para um lugar aconchegante, dentro do que nós podíamos fazer. Já trabalhamos com os cuidados paliativos involuntariamente. Olha, nós levamos ele para um lugar aconchegante. E nesse lugar aconchegante, entenda bem, a gente não só trouxe o aconchegante para esse adolescente, mas nós trouxemos o aconchegante para a família. Eu vou falar um termo aqui que nós que somos da UTI, né? A gente fala papai e mamãe, né? E de fato que até nas minhas anotações eu escrevo papai e mamãe estiveram presentes. Porque na UTI a gente não visa só o conforto. Isso já foi falado aqui. Desde o começo foi muito riquíssimo esses 3 dias. Esses 3 dias me enriqueceu muito, né? E eu falo assim que aí a equipe levou esse paciente para esse quarto. E ali ele ficou naquele quarto e nós proporcionamos também para essa família. Mas é uma das coisas que eu falo que, às vezes, como foi falado muito aqui, comunicação. Às vezes nós falhamos muito com a comunicação. E quando nós somos acomodados de fazer, a gente não ouve as pessoas, a gente não ouve o paciente, às vezes a gente não ouve a família. E nós levamos esse paciente para esse quartinho, né, que ainda a família não tinha condições de levá-lo embora e ele também não tinha condições de subir para a enfermaria. E aí, e a gente vai, e aí os computadores, tudo aqui, o quartinho aqui, os computadores, tudo aqui, tudo ligado, luz acesa. E eu peguei e falei, nossa, e ali a gente cuidando, dentro do possível. E aí, esse paciente muito debilitado, porque ele já não estava nem conseguindo mais falar. Aí ele só falou assim, eu poderia apagar essas luzes? Aí entenda, eu falo assim que tudo que a gente começa a fazer, às vezes gera impactos positivos e negativos. Não é todo mundo que tem a mesma visão do que eu ou você. E às vezes o que é novo, né, nos traumatiza, nos paralisa, né? Porque você está acomodado de fazer aqueles procedimentos. E aí ele pegou e falou assim, não dá para desligar as luzes? Porque está me incomodando. Aí todo mundo imagina como a gente vai desligar as luzes na UTI pediátrica, aqui a gente precisa das luzes. Aí falamos assim, por que não podemos colocar uma cortina nesse quarto para esse paciente? E ali a gente colocou uma cortina. Ali foi o divisor de águas na minha vida. Porque ele gostava muito de andar de bicicleta. E ali, esse adolescente, ele começou a ficar sem fala, sem movimento. E um pouquinho que ele começou a falar para a família, e a equipe, dentro do possível, começou a fazer. Ele falou assim, será que não pode trazer a minha televisão? Era a televisão dele. Será que não pode trazer as minhas mini bicicletas? Obrigada. E nós colocamos as bicicletas tudo assim, ó, perto dele. Será que não pode trazer os meus gibis? Será que não pode trazer o meu travesseiro? E isso a equipe foi cedendo. E eu falo assim que sem eu perceber,
eu já estava fazendo um cuidado paliativo nessa criança. Sem eu perceber, eu já estava dando o meu toque de participação no cuidar dessa criança. E aí ele pega e fala assim, olha, dá para colocar os meus skates aqui também? E ali a gente começou a colocar e o quarto ficou uma belezura. O quarto ficou do jeito dele. O quarto ficou do jeito que era o quarto dele, lá na casa dele. E às vezes nós como profissionais, nós não entendemos isso. Os valores que nos regem no dia a dia. Os valores que é tão profundo que às vezes para outros não é, mas para aquela criança era tão importante. E para aquela família foi tão importante. Para mim, eu vou falar uma frase, uma palavra que eu gosto muito, descortinar. Para mim foi um descortinar. O que é um descortinar? É quando você abre uma cortina. E quando você abre essa cortina, não entra o sol? E eu falo assim que quando entra o sol, abre a luz do nosso entendimento. Eu falo assim que abriu muito a luz do meu entendimento. E ali eu comecei alguns preconceitos que eu tinha sobre paliativo, que naquela época nem se falava muito, foi rompidos. E eu vou falar que não foi só nos cuidados do paliativo. Foi o cuidado geral da enfermagem que eu carrego até hoje. Né? Então, é muito importante. E eu falo, meu Deus, né? E naquele tempo, não se falava. E eu falo, Senhor, e eu fiz junto com a equipe um modo de aliviar as dores desse paciente. E também de aliviar as dores do pai e da mãe. Porque eu vou falar algo, é tão difícil, e eu vou falar agora da parte neonatal. Que é tão difícil, aqui eu falo que tem bastante mães, é tão difícil nós carregarmos um filho por 9 meses dentro dessa barriga, e a gente já tem aquela expectativa do ciclo da vida, né? Vai nascer, vai crescer, ele vai se desenvolver, e ele vai dar frutos. Mas chega um momento, principalmente com as mães que a gente tem lá na UTI, né, que esse ciclo ele é interrompido. E para criar vínculo com essa família, com essa mamãe ou com esse papai, entendeu? Se esse vínculo foi interrompido, como nós, como profissional de enfermagem, nós criamos esse vínculo. E às vezes é muito difícil criar esse vínculo. E eu vou falar um pouquinho, sempre visando para essa história desse adolescente, como foi tão difícil criar vínculo com essa mãe. Ele estava andando de bicicleta e de repente ele caiu 13 anos. Olha, ele já estava pensando em faculdade, ele já estava pensando com os esportes que ele ia se dedicar, né? E nós como mãe, olha, a água está tudo caindo ali, está chovendo. Ai, que bom. É assim mesmo. Eu tenho todas essas partes, mas eu não vou ficar mexendo aqui não, que eu gosto muito de falar dessa forma. Estou ali nos slides, mas eu quero que vocês foquem nesses dizeres. E como que é, né? O vínculo do técnico de enfermagem com essa mãe. Como criar um vínculo com uma mãe que já era autoprotetora, porque nós, como mãe, nós já somos autoprotetoras, nós viramos uma leoa, né? Pelos nossos filhos. Você imagine nessas condições, né? Há uma barreira muito grande, até para a enfermagem, também para a equipe médica, para todos os profissionais, chegar nessa mãe, né? É muito uma barreira.
E eu falo assim, que o respeito, como foi falado muitas vezes aqui, o respeito mútuo é muito importante. Por que eu falo respeito mútuo? Porque é o respeito, tanto que eu tenho que respeitá-la, como ela também tem que me respeitar como profissional. E quando acontece esse respeito, há uma palavrinha que aí desencadeia tudo: confiança. Confiança. Então, para nós podermos ter esse vínculo dessa família, nós temos que ter, essa família tem que ter confiança no profissional que está tocando no seu filho. E também, também como foi falado, o respeito de valores. Né? Às vezes nós ultrapassamos limites. Não é porque nós queremos, entenda. É porque nós estamos cuidando. Nós já fizemos aquele nosso pacto de cuidar, né? E às vezes nós ultrapassamos esse limite, né? E eu falo assim que às vezes a gente tem que tomar cuidado com isso, o respeito a valores. Isso já foi tudo falado aqui, mas é uma coisa que é tão bom o técnico que está à beira a leito, 24 horas está falando isso. É tão bom o respeito, valores, cultura. E é tão difícil porque eu tenho essa visão, mas eu trabalho com vários colegas que têm barreiras com isso. Infelizmente, nós temos vários colegas que têm muita barreira. Eu vou dar um exemplo. A última criança que nós tivemos paliativo, a mãe era evangélica. Então, ela chegava lá e falava assim, olha, eu creio que o meu filho vai ser curado. Eu creio no meu Deus que meu filho vai ser curado. E muitos profissionais desdenhavam dessa mãe. Você está louca? Olha o que a mãe está falando. Né? Então, nós temos que ter muito cuidado, né? Para a gente poder criar esse vínculo com essa mãe, com esse pai, com essa família, o respeito. Aí eu lembro muito bem que ela colocou os hinos dela, né? Da crença dela, no ouvido da criança, e teve um técnico que falou assim, dá para você desligar? Então, tem coisas ainda que é muito cultural. Ainda tem muitas coisas ainda que nós temos que vencer, né? Temos que vencer. E uma coisa que foi muito falado aqui é o ouvir. Nós, como eu lembro de uma frase que foi falada aqui, eu não sei quem foi que falou assim que a gente não ouve porque a gente tem medo de responder. E às vezes nós não ouvimos o paciente, né? Nós não ouvimos a família, né? E eu não falo, gente, que não é ouvir somente as queixas que o paciente está tendo e a mãe, quer dizer, né? Que a gente se direciona também muito à mãe, ao pai, em relação a que está passando, as condutas, mas o ouvir a angústia dessa mãe. Às vezes nós não queremos ouvir a angústia dessa mãe. Não queremos sentar 1 minuto. Falta 2 minutos. Ai. Oh, gente, que gostoso. Ai, se eu pudesse, eu ficava falando o tempo todo, que eu sou apaixonada por isso. Mas eu vou falar rapidinho. Essa angústia. Também a gente tem, eu vou falar algo, as facilidades e as dificuldades que nós técnicos temos em relação ao paliativo, aos cuidados paliativos. Eu vou falar algo que não só estou falando falas minhas, muitos colegas meus técnicos que não puderam vir, foram marcando no papelzinho algumas coisas que afligem o coração deles. Primeiro, que foi falado muito aqui, a falta de comunicação.
O técnico fala assim, nós ficamos 24 horas à beira-leito e às vezes nós não somos os últimos, olha a frase, somos os últimos a saber a condutas. Nós ficamos com esse paciente 24 horas e às vezes somos os últimos a saber. Teve uma colega minha que falou assim, nós não somos ouvidos. Mas por que nós não somos ouvidos? Ainda até falei para ela, por que nós não somos ouvidos? Porque às vezes nós não participamos, que é uma de algumas queixas que eu acho que é muito importante, porque eu falo que quando vem queixa, há crescimento e há luz para o entendimento para que isso seja melhorado. E uma das queixas é que não participamos, principalmente o técnico que fica direcionado àquela criança, às vezes 24 horas, não participa de nenhuma reunião familiar. Não participa, às vezes, de nenhuma reunião dos multiprofissionais. Né? Isso é uma das queixas. Eu espero que em outros lugares isso já esteja bem evoluído, mas é uma das queixas que os técnicos falam muito, de não ser ouvidos. Às vezes eles estão achando que estão fazendo uma conduta e na realidade não é a conduta correta, né? De ser ouvidos. Ouvidos, né? É uma das queixas. Mas a gente também tem facilidade. Fabi, eu já estou terminando, ela já está olhando. A gente também tem facilidade. Não está tudo perdido, né? Eu falo que a nossa última criança, quem aqui da UTI pediátrica, sabe? Que nós temos muitas divergências de conduta com essa criança. Muitas divergências. E o técnico angustiado, porque o técnico pensava que estava fazendo a coisa certa e criticava por que a conduta médica estava daquele jeito, porque pensava que aquilo estava errado. E aí estava tendo uma discussão tão grande. Às vezes tinha técnico de enfermagem que não queria mais nem cuidar dessa criança. Não vou cuidar dessa criança, porque eu acho que essa conduta está errada. E isso trazia muita angústia para a equipe, muita angústia, por isso que eu estou falando que não é tudo perdido, tem as facilidades também, né? E aí eu falo que aí a Fabi, a Ione, né? Aí ela falou assim, vamos fazer uma reunião com esse pessoal, né? Para poder a gente passar as condutas, né? E eu falo assim que isso está sendo evoluído lá, graças a Deus, e eu ouvi aqui pelas psicólogas, porque agora eu estou só na unidade neonatal, há 1 ano que eu fui para a unidade neonatal, e eu fico muito feliz de saber que agora tem rodas de conversa, que aí, né, que já tem essa integração, então não está tudo perdido, então já tem facilidades, já tem um caminho. E aí a Fabi, ela chama toda a equipe, e ali a equipe médica vem e fala para a enfermagem, fala para os técnicos, por que daquela conduta tomada, por que estava sendo feito daquele jeito, porque uns questionavam, mas por que tirou a dobuta dessa criança, mas por que tá tirando a noradrenalina, ela não está percebendo que essa criança tem né? Então tinha muitas divergências. E eu falo assim, que a gente que está no meio da enfermagem, principalmente os técnicos de enfermagem aí, não sei se estão todos aí concordando comigo, que há, né? E às vezes a gente está fazendo as coisas e o pessoal, meu Deus, você está fazendo errado, porque essa não é a conduta, por sermos os últimos a saber. E aí a Fabi chama essa equipe e é feito uma reunião. E ali a equipe médica coloca todas as diretrizes. Por quê? Por que estava sendo feita aquela conduta naquela criança? Por que estava tirando tudo? E ali foi um divisor de água, ali descortinou para a equipe, né, o porquê. E ali começou a se trabalhar numa linha tênue. Todo mundo do mesmo jeito, e todo mundo do mesmo jeito. Então, a comunicação, tudo que for esclarecedor, a equipe toda tem que estar numa linha tênue para poder trabalhar com esse paciente. E dar os cuidados. E
Estou terminando. E uma dos medos, eu falei 3 vezes que eu estou terminando, mas já estou terminando. Mais um minuto. Vou falar só as nossas angústias, os nossos medos, beira-leito. O técnico de enfermagem tem muita angústia, beira-leito. Será que eu estou fazendo essa técnica certa nesse paciente? Será que eu estou conseguindo mostrar para esse pai, para essa mãe, que eu estou tocando nessa criança, eu estou transferindo carinho para essa criança? Será que será que ela está com dor? A gente tem essas questões, esses medos, essas angústias. E isso gera dentro de nós, que foi falado aqui, às vezes até problemas psicológicos no técnico de enfermagem. E uma frase que uma colega falou para mim, ela falou assim: nós também necessitamos de cuidado. Eu louvo a Deus porque eu vejo que já tem uma equipe de psicólogas que já está subindo lá na ANEL, e elas perguntam assim para nós: como que está o seu dia hoje? Né? Porque não é fácil para nós estarmos 24 horas cuidando de uma criança e saber, como foi falado aqui do luto, que eu não vou me atentar a isso, porque já acabaram de falar sobre o luto, e saber que essa criança, o qual nós criamos tanto vínculo, um dia ela vai partir. Essa criança, a qual você se dedicou tanto em cuidar, com a família também, com essa mãe, ela vai partir. E isso gera na equipe muita angústia, muito medo. Então, só de saber que nós já temos um suporte psicológico para os técnicos. E quando aconteceu essa reunião na UTI pediátrica, a Fabi também chamou um profissional. E esse profissional começou a perguntar para todos os técnicos, né? Como que eles estavam. E muitos técnicos se ausentaram um pouco do cuidado com aquela criança, foram se organizar, ficar psicologicamente bem, para depois dar o cuidado com essa criança. Então, é muito importante o ouvir, quando o técnico fala. Porque o técnico também quer ser ouvido. O técnico também quer ser ouvido. Porque eu, como técnica, eu quero participar da melhoria desse paciente. Eu só não quero receber uma conduta e fazer. Eu quero também chegar para a equipe médica e falar o que eu posso agregar para a melhoria desse paciente. Então, eu sei que eu estou... aqui a cara já foi, chega. Eu tinha muitas coisas para falar, mas eu acho que um pouquinho o que eu falei é o que eu sinto, é que a equipe, os técnicos sentem. E eu estou vendo uma evolução só da equipe, da ANEL, meu coração, chamarem e falar assim: viu, doutora Denise, doutor Marco, o que você pensa sobre essa criança? O que a gente pode melhorar com essa criança? Eu falo assim que já é uma evolução grande, já é um ganho, já nos cuidados paliativos ou no cuidado integral dessa criança, como técnica de enfermagem, o qual eu honro muito ser uma técnica de enfermagem. Que Deus abençoe vocês. Quando há fôlego de vida, tem cuidado, tem toque, tem carinho, tem amor, dedicação, compreensão. Vai muitas frases, vai muitos adjetivos aí para que aquele que tem fôlego de vida. Deus abençoe. Obrigada. Segura aí, Edilene, senão ela não para, hein, gente? Agora eu vou chamar a nossa querida Márcia Cristina de Paula. Ela é a técnica de enfermagem da UTI adulto há 28 anos, também é graduada em enfermagem e é especialista em gerontologia e interdisciplinaridade, e também é o segundo mandato na Comissão de Ética aqui do HU. Boa tarde a todos.
Fabi já me apresentou muito bem, eu estou aqui no HU há 28 anos, eu entrei aqui em 96 como auxiliar de enfermagem, fiz o curso de técnico aqui mesmo no hospital em 2001 e depois fiz a faculdade, depois a especialização. Gostaria muito de começar dizendo que é uma honra, um prazer muito grande estar aqui, se vocês conseguem dimensionar isso. Porque há alguns anos eu perguntei para essa enfermeira que trabalhava comigo se tinha técnicos de enfermagem no núcleo de cuidados paliativos, porque ela fazia parte na época. E ela falou, olha, eu nunca reparei se tem, mas você tem interesse? Se você tiver, eu posso perguntar, eu acho importante que tenha. Só que logo depois dessa nossa conversa veio a pandemia e o foco de todo mundo se tornou o Covid. E isso acabou passando. Mas então estar aqui hoje, para mim, é a realização de um sonho. Estou muito grata e muito honrada. Quando eu falo e penso em cuidados paliativos, a primeira coisa que me vem à cabeça é o respeito. Respeito... Respirar. Aqui, desculpa, vai me lembrando que você esqueceu. Então, respeito com o paciente, com a pessoa que está ali cuidando, independente do momento dele atual. Respeito com a família, com os amigos. E respeito também com os cuidadores dele. Então, para mim, cuidados paliativos se resume a respeito. E aí eu vou falar um pouquinho das memórias da UTI. Fiquem tranquilos que eu não vou falar 28 anos de memórias, tá? São bem pontuais. Tá todo mundo com fome. Então, quando eu entrei na UTI, aqui no HU, na verdade, em 96, o pessoal da UTI me falava, os técnicos, que tinham... Hoje lá, quem vai na UTI sabe onde tem a copa e tem o descanso, que é o descanso dos internos. Mas, quando eu entrei aqui, falaram que aquele leito, antes, era colocado como quartinho de morrer, em 96. Então, quando eu entrei, isso já tinha sido extinto. E elas me explicaram que, quando um paciente estava sem prognóstico, levava o paciente para esse quartinho e ali ele ficava. O médico prescrevia uma solução de M1, M2, M3, acho que alguém vai lembrar disso. E ali o técnico, o auxiliar da época, ele ia olhando esse paciente de tempos em tempos e quando esse paciente falecia, comunicava o médico. Gente, eu tinha uma tristeza tão grande, que assim, eu era nova, mas eu já tinha noção, né, de sofrimento, de ficar sozinho, de acabar sozinho. E eu falei, meu Deus, que coisa triste. Mas, no decorrer do tempo, graças a Deus, com os avanços tecnológicos, da saúde, da humanização, as coisas foram mudando. O M1 passou a ser substituído, né, não mais só uma solução padrão que vai para diminuir o nível de consciência e o sofrimento do paciente, como medicações mais pontuais que aliviavam o que o paciente estava sentindo naquele momento. Então, se ele estava com dor, entrava morfina, se estava muito agitado, entrava com midazolam. Então, da mesma forma que esses avanços médicos foram evoluindo, né, tratando o paciente de uma forma mais individualizada, os cuidados da enfermagem também, porque esse paciente passava a ser tratado de uma forma mais singular. A gente conseguia olhar para ele como uma pessoa. E eu me lembro, num curso de atualização em cuidados paliativos, aqui há muitos anos, alguns anos, que a Beth até ministrou, e ela falou uma coisa que mexeu muito comigo na época. Ela falou assim, o anfiteatro era até diferente disso aqui, e ela falou assim, não trate o outro como você gostaria de ser tratado. Trate o outro como ele gostaria de ser tratado, porque isso é sobre ele. E aí isso mexeu muito comigo, porque até então eu fazia o que eu achava certo. Eu achava que eu ia fazer para o outro aquilo que eu queria que fizessem para mim. E aí como é que eu vou tratar o outro dentro de uma UTI, fazer aquilo que ele tem à vontade, se às vezes ele nem fala mais, se ele está entubado? Como? Me relacionando com a família. Então, o relacionamento com a família é de extrema importância. Menos um, hein? Né, como eu já disse, há muitos anos nós recebemos um paciente na UTI, ele tinha 89 anos, ele veio do centro cirúrgico e veio já com o prognóstico fechado. Os cirurgiões abriram, fizeram uma laparô, viram que não tinha mais nada o que fazer, fecharam e mandaram esse paciente para a UTI. Quando eu recebi esse paciente na UTI, a primeira coisa que eu pensei, não no dia que eu recebi, mas durante o cuidado, eu falei, nossa, tadinho, vou fazer a barba dele. Porque para mim, fazer a barba, Silvana sabe, fazer a barba sempre
demonstra cuidado, né? Porque aquela barba mal feita na cama, e a família fica tão feliz quando chega, o paciente está com a barba feita, a mulher está com o cabelo lavado, penteado, e só como estava próximo do horário da visita, porque eu trabalhava à tarde, falei, vamos deixar, falei para o meu colega, falei, depois a gente conversa com a família e vê se é ok a gente tirar essa barba. E quando a esposa dele chegou, a esposa dele tinha 80 anos, e ela veio trazida pela neta. Aí ela falou assim, olha, eu sei que o caso dele é muito grave, já falaram para mim que ele não tem chance, mas o meu neto trouxe esse creme aqui, era até um creme importado, é para passar na barba dele, porque ele vai ser Papai Noel de novo esse ano. E aí aquilo, eu falei, meu Deus, obrigada, porque eu não tirei essa barba. Muito obrigada, Deus. Muito obrigada. E aí, falei, tudo bem, né, a gente vai ficar, e toda a equipe se comoveu, porque, poxa, que bonitinho, né? Ele ia ser Papai Noel e tá aqui, e com o prognóstico fechado, mas a gente passava todo aquele creme na barba, né? E com o passar do tempo, esse paciente foi ficando muito estável. E até que teve um plantão no final de semana, que o médico plantonista falou assim, olha, ele tá sem drogas vasoativas, tá sem sedação, eu vou tentar diminuir os parâmetros do ventilador dele para ver como ele fica. Diminuiu os parâmetros, colocou uma F de 21%, e esse paciente ficou bem. E antes do horário do almoço, ele falou, vou estubar esse paciente. E estubou esse paciente, ele não teve nenhuma alteração hemodinâmica e ficou bem. Com o passar da semana, esse paciente foi melhorando, com o passar dos tempos, ele foi para a enfermaria, esse paciente recebeu alta, e isso foi no mês de outubro. E no começo de janeiro, a família mandou para a gente uma foto, me arrepio, uma foto dele de Papai Noel, todo magrinho, assim, debilitadinho, mas aquela barba bonita e os netos em volta. Então, isso mostrou muito a importância do cuidado, né? Eu fiz um curso há pouco tempo, até com a Bárbara, um curso sobre... Peraí, gente. Era um curso sobre espiritualidade na área da saúde. E eu lembro muito que essa senhora, ela falava assim, eu sei que ele não vai ficar bom, mas eu tenho fé. Então você pode ir usando, porque vai que Deus atende a gente. E ela expressava ali a fé dela. E nesse curso de atualização, a gente aprendeu muitas coisas, né? E muitas coisas legais no curso de espiritualidade voltado para a área da saúde. E eu falei, cara, todo mundo da área da saúde devia fazer um curso desse, porque a gente precisa proporcionar esse espaço para os pacientes, para a família, independente da nossa religião, da religião deles. É um momento que eles vão colocar a espiritualidade deles naquele momento ali de sofrimento, eles precisam daquilo, aquilo traz muito conforto para eles. Então, a gente poder, como profissionais da saúde, como técnicos de enfermagem que estamos ali, poder deixar as nossas questões de lado e respeitar isso do paciente e proporcionar esse ambiente onde ele possa expressar a fé dele, seja no que for, né? Então, próximo. Cuidados paliativos para os técnicos de enfermagem. Quando eu fui convidada para falar aqui sobre cuidados paliativos para os técnicos de enfermagem, eu saí conversando com meus colegas, porque eu falei, eu tenho as minhas questões, as minhas opiniões, mas eu preciso levar a voz de uma equipe, né? Porque eu não trabalho sozinha, graças a Deus. E aí muitos me relataram que, frente aos cuidados paliativos, a maior dificuldade deles era lidar com a família, que não tinham problema de cuidar do paciente em si, porque o paciente estava ali, muitas vezes na UTI está entubado, ou não está respondendo, mas a família trazia muita comoção. Então foi interessante isso, porque muitos se queixaram disso, que não conseguem ter essa proximidade com a família, porque se sentem muito comovidos. Outra pessoa já me relatou que ela não tinha problema de lidar com a família, mas ela não gostava por questões pessoais de cuidar de pacientes em cuidados paliativos. Então, se ela pudesse escolher, ela não cuidaria. Outros já me relataram que é indiferente, que estando ou não em cuidados paliativos, tem que fazer as coisas do mesmo jeito, então não sentiam essa necessidade de falar sobre cuidados paliativos. Teve até um que falou assim, você acha normal que eu não consigo me aproximar da família? Eu falei, quem sou eu para falar que é normal, né? É um sentimento seu. Eu, particularmente, eu gosto muito de cuidados paliativos, né? Eu tenho uma mãe que teve um diagnóstico de Alzheimer com 67 anos, então a gente faz cuidados paliativos todos os dias com ela. Eu gosto muito, porque eu acho muito importante essa parte de acolhimento, de
estar junto. Até por isso mesmo, né? Como falaram aqui, até a doutora Denise falou, o médico fica com a parte mais fácil. Eu não sei, eu acho que a gente também, aquela parte de estar junto, de poder passar a confiança para o paciente, porque a gente não tem que montar uma prescrição, a gente vai seguir a prescrição. Então, a hora que você tem disponível, você pode estar ali, você pode estar conversando, você pode estar segurando na mão. A gente teve eu passei por uma situação há pouco tempo, em que a gente tinha uma paciente jovem no leito 10, eu estava no leito 3 e 4 da UTI, então são leitos bem distantes. E essa paciente jovem, ela estava nos seus últimos momentos de vida. Ela tinha, se eu não me engano, 23 anos. E a mãe dela estava muito emotiva, muito triste. E aí eu estava indo, eu acho que eu estava indo na sala da minha chefe até, falar com ela e eu vi aquela mulher ali sentada, sofrendo. Eu parei e fui conversar com ela. Puxei uma cadeira, fiquei do lado dela, e o tempo passou, a gente ficou ali, chorei com ela, orei com ela, trouxe água, voltei, peguei papel, enfim, nisso eu acho que passaram 1 hora. Só que essa paciente não era minha. Eu tinha outros 2 pacientes para cuidar. E aí, quando eu me dei conta, porque, na verdade, foi o momento que a irmã dela chegou, então pôde ficar com ela, eu falei, meu Deus. Eu falei, meu colega vai me matar. Nossa, passou 1 hora. E aí, saí correndo de volta para o leito onde eu estava. E aí, eu achei super bonitinho, assim, que ele falou assim, não, amiga, fica calma. Fica calma. Eu vi onde você estava, eu vi o que você estava fazendo. Eu não conseguiria estar lá fazendo isso. Então, eu ajudei do jeito que eu podia. Então, eu já fiz os sinais dos seus pacientes, já passei a medicação dos seus pacientes, está tudo sob controle. Falei, ai, Deus, obrigada. E isso ressalta a importância de trabalhar com uma equipe que se conhece, né? Porque aonde um tem uma deficiência, o outro pode suprir. Exatamente, trabalho em equipe. Comunicação entre as equipes. E aí eu coloquei ali 3 pontinhos, 3 pontos que eu quero ressaltar aqui. Que durante essas semanas, conversando com meus colegas e trocando ideias sobre os cuidados paliativos na UTI, em diferentes plantões a queixa foi unânime. Todos relataram sobre a dificuldade na comunicação entre as equipes. Nem só entre a equipe médica, mas muitas vezes entre a gente mesma, a própria equipe de enfermagem. E já aconteceram algumas vezes que a falta de comunicação acaba trazendo um prejuízo para o cuidado. Tanto o cuidado com a família, quanto o cuidado com o próprio paciente. Porque recentemente a gente estava cuidando de uma paciente no leito, e aí chegou a moça, a escriturária, que fica tomando conta da porta, ela falou assim, olha, a visita dos pacientes já chegou. Mas como já chegou? Não está na hora da visita. Não, liberaram porque fecharam o prognóstico, está em cuidados paliativos. Então, assim, a gente atrasou essa pessoa de entrar porque a gente nem tinha noção que esse paciente estava em cuidados paliativos. E essa dificuldade de comunicação acaba trazendo muito prejuízo. Mas, graças a Deus, como tudo evolui, eu vejo também que isso, mesmo de uma forma lenta, vem evoluindo de uma forma positiva. Né? Na UTI tem um médico, quando ele era diarista, ele sempre perguntava, olha, eu vou conversar com a tal família, se você puder ir, vai ser muito bom. Há pouco tempo também, a gente teve uma médica na UTI, que ela já não está mais aqui, que a gente viu uma situação muito bacana, eu particularmente vivi. A gente estava com uma paciente que já estava lá há 3 meses, já tinha sido submetida a 3 cirurgias, e estava num tempo de muito sofrimento ali. E aí ela chamou a enfermeira do leito, o fisioterapeuta que cuidava dessa paciente, e a mim. Ela falou, olha, vamos conversar, porque eu estou querendo colocar essa paciente em cuidados paliativos, e eu quero saber a opinião de vocês frente a isso, como vocês se sentem frente a isso, e que ideia vocês têm para a gente fazer com essa paciente e com a família. E foi uma coisa muito legal, porque a gente conseguiu traçar, juntos ali, a gente conseguiu traçar um plano de cuidado para essa paciente e para essa família, mesmo antes dela conversar com a família. Só que, em 27 anos, que é o que eu tinha na época, essa foi a primeira vez que aconteceu. Conversando com todos os meus colegas, ninguém nunca passou por essa experiência. Por outro lado, eu entendo também que essa não é uma dificuldade só dos níveis superiores em relação aos níveis técnicos. Né, a gente estava conversando esses dias, eu com uma outra técnica, ela falou, mas para o técnico ser ouvido, ele tem que ter uma fala coerente. Às vezes a pessoa não vai ouvir o que o técnico de enfermagem está falando porque ele não está nem atualizado no assunto. De fato, tem muitas pessoas, como em todas as profissões, em todas as categorias, os que se importam mais, os que se importam menos, isso, ok.
é normal, ninguém é obrigado a se importar muito. Mas, para o técnico de enfermagem também, seu ouvido, ele também precisa se posicionar. Nós também precisamos buscar atualizações, estar antenados às novas medicações, aos novos equipamentos. A gente precisa também conhecer aquilo que a gente está falando para a gente poder falar, né? Porque a gente não pode só chegar lá e falar, ai, cocô e xixi. A gente tem que falar, cocô e xixi é muito importante, né? Mas a gente precisa também saber aquilo que a gente fala, a gente precisa ir além. Então, se cada membro da equipe sabe a sua importância, o tratamento fica muito melhor e quem ganha é sempre o paciente. Nossa, eu estou no sexto. Está acabando. Vamos lá. Extubação paliativa e o impacto emocional que isso traz. Embora a extubação paliativa foi outra coisa que meus colegas levantaram muito dentro da UTI, sobre a questão do desconforto em relação à extubação paliativa. Embora seja um procedimento, né, que tem um respaldo legal, que já se usa há quase 20 anos, aqui na UTI era pouco utilizado. Então, de um tempo para cá, a gente começou a fazer mais isso. E quando você começa a fazer uma coisa, é novidade. Então, isso começou a gerar um incômodo. Nossa, mas estava aqui, agora vai tirar o tubo, e agora, né? Porque a gente foi formado, todos nós aqui da área da saúde, para cuidar, né? E às vezes a impressão que você tem que tirar o tubo, você fala, mas eu estou cuidando assim? Né? Que cuidado é esse que eu estou dando? E ainda mais dentro da UTI, diante dessa coisa tão nova. E aí eu fui me informar um pouco sobre isso, né? Que o que gera tanto incômodo? Aquela respiração, né? Que o paciente fica, o barulho foi o que meus colegas mais falaram, e aquele som que fica, né? Chamado de sororoca, que aí eu entendi que é um som que causado por acúmulo de secreção nas vias respiratórias altas, né? Que pode ser aliviado com uma aspiração leve, com o uso de medicação secativa, ou até mesmo com posicionamento no leito. Mas por que isso causa tanto incômodo? Porque a gente não conhece. Então, a consciência vem, o tratamento vem, a quebra de barreiras vem através do conhecimento. Então, as informações precisam ser melhores difundidas, né? Teve uma colega que ela passou por uma situação que, para mim, foi muito desagradável. Ela estava voltando de folgas, então ela conhecia pouco aquele paciente que ela estava no isolamento. E quando passaram a visita desse paciente, ela estava cuidando de um outro. E quando ela voltou no leito desse paciente, que estava entubado e tudo mais, que ela tinha ido lá, ele estava estubado, com aquela respiração, aquele som. E aí ela foi até uma outra amiga, ela falou assim, mas o que é isso? Como é que estubaram meu paciente? Ninguém falou nada. O que está acontecendo? E essa colega explicou para ela, falou, olha, parece que é um paciente, ele já está aqui há um tempo, ele não responde aos tratamentos, ele tem muitas comorbidades, é um paciente que vive em situação de rua, não conseguiram contato com a família e por isso decidiram já que iam fazer extubação. Ela falou, mas ninguém me avisou. E aí ela falou uma coisa que para mim ficou muito na minha cabeça, ela falou assim, tudo bem que não somos nós que decidimos isso, mas nós precisamos pelo menos ser avisados do que vai acontecer. E essa fala ficou muito na minha cabeça, porque a gente precisa muito melhorar a nossa comunicação. 7. O apoio psicológico. Quando eu entrei aqui na UTI, no HU, eu fui direto trabalhar na UTI. Na época era UTI de clínica médica, não sei se alguém lembra disso. UTI médica e UTI cirúrgica. Então eu fui para a UTI de clínica médica. Lá tinha uma psicóloga que vinha a cada 20 dias ou uma vez por mês, ela passava pelo setor, perguntava se estava tudo bem e ficava na salinha se alguém precisasse lá conversar com ela. Isso era muito bacana, porque no meu primeiro plantão à tarde, eu tinha 22 anos, gente. Meu primeiro plantão à tarde, claro, vou te deixar com uma paciente mais tranquila, era uma paciente de 30 anos, uma paciente que aparentemente estava bem. E daqui a pouco, essa paciente parou e morreu. Essa paciente tinha um aneurisma cerebral. E aquilo para mim foi muito impactante, com 22 anos, uma pessoa que estava boa, estava falando, era um pouco mais velha que eu, e daqui a pouco ela morreu. E aí a enfermeira da época, ela falou assim, não, você vai conversar com a psicóloga sim. E ela me levou para conversar com a psicóloga, e isso fez toda a diferença. Com essa paciente que eu citei há pouco tempo, estava lá durante 3 meses, foi uma paciente que mexeu muito com o emocional de todos nós. Uma paciente que a família era muito acolhedora, a paciente era muito fofa, e a gente fez de tudo por essa paciente. E chegou uma época que alguns dos meus colegas falavam assim, eu não quero mais cuidar dela. Está me deixando exausta, está me
me desgastando muito vê-la nesse sofrimento. E aí tinha acabado de entrar os psicólogos novos, eu fui conversar com o psicólogo que estava na UTI. Falei, será que tem algum jeito, né, da gente, sei lá, de conversar com o pessoal da equipe, trazer algum tipo de apoio? Aí ele falou, poxa, não dá. Eu falei, mas é porque está todo mundo sofrendo e esse caso está mexendo com todo mundo. Ele falou, olha, a gente está atendendo, a princípio, os pacientes e os familiares, mas a USP tem um programa de apoio psicológico, não sei o quê. Falei, não, a gente precisava de uma coisa pontual. E falei, poxa vida, né? A gente está aqui todo mundo junto, no mesmo barco. A gente, no decorrer dos anos, a gente foi desenvolvendo formas de amenizar esse estresse. Mas tem pacientes em si, em alguns momentos, que você sai da beira do leito, como se você tivesse deixado toda a sua energia ali. Então é nesse momento que a gente precisaria de um apoio. Ah, gente, reflexões finais. Gente, ao longo desses 28 anos aqui no HU, eu pude acompanhar os avanços em relação aos cuidados paliativos. Na UTI, no hospital como um todo, né? O maior deles, na minha opinião, foi esse tratamento mais individualizado, olhar para cada paciente, tratar como o que ele tem e o que ele precisa naquele momento. E o outro foi essa possibilidade de trazer a família para perto, né? Isso eu acho que foi um grande ganho. No entanto, cuidar de pacientes em cuidados paliativos vai muito além das técnicas. Os técnicos de enfermagem, na beira do leito, nós enfrentamos desafios emocionais, profissionais, lidando com a dor, com o luto, e muitas vezes com a falta de apoio psicológico. E esse cenário nos mostra que, além dos avanços tecnológicos, precisamos investir na humanização, no suporte à equipe e na ampliação do diálogo entre as equipes. Se queremos um cuidado digno e completo para os nossos pacientes, precisamos também cuidar dos profissionais que os acompanham nessa etapa final. Muito obrigada. Bom, eu sou a Ana, sou TO daqui, eu falo também em nome de uma profissional da saúde que atende os trabalhadores de enfermagem aqui. E aí eu acho que quando, né, muitos trabalhadores de enfermagem passam comigo no meu ambulatório por questões de dores osteomusculares, né? E aí, papo vai, papo vem no ambulatório, a gente descobre que muitas das causas dessas dores não são necessariamente movimentos repetitivos, sobrecarga de trabalho, né? Mas acho que também tem a ver um pouco com outras questões de saúde do trabalhador, que é falta de autonomia, dificuldade em colocar a criatividade em prática, uma desimportância, uma sensação de menos-valia na equipe, né? Então, é uma fala que ela vai se reproduzindo muito. E eu acho que nós, como profissionais da saúde de nível superior, a gente tende a reforçar um silenciamento mesmo da equipe de técnicos de enfermagem. Eu acho que é uma opressão histórica. Não à toa, eu acho que foi difícil para a Edilene terminar a apresentação dela, porque eu acho que é um silenciamento histórico que a gente faz sem querer, de desvalorizar uma profissão que é a profissão meio que eu acho que muito aqui no HU, né? Então a gente costuma valorizar a profissão fim, o que dá o remédio, o que põe para andar, o que faz a órtese, mas se a gente não tiver a profissão meio para garantir que tudo isso aconteça de uma maneira segura e contínua, a gente não tem o sucesso do nosso trabalho, né? Então, eu acho que, como a Edilene falou, né? Eu acho que lindo que vocês duas puderam descortinar isso para todo mundo, né? Eu acho que a enfermagem aqui, essa é a minha visão, está num lugar de privilégio, porque eu acho a equipe de enfermagem aqui muito forte, mas só vocês que são da enfermagem podem falar se vocês estão no lugar de privilégio ou não, né? Mas eu fico feliz que essa palestra está sendo gravada para que outros profissionais possam ouvir isso, porque eu acho que é um silenciamento histórico que a gente tende a repetir de uma maneira inconsciente, passiva, né, não violenta, mas que a gente vai fazendo esse silenciamento histórico da equipe de vocês, e que eu acho que dar voz para vocês é uma questão muito importante. Eu acho que passou da hora da gente fazer isso. No NICP, do qual eu faço parte, durante muito tempo a gente questionava por que os cirurgiões não apareciam, e daí hoje eu fiquei me perguntando, falei, por que a gente não se questiona, por que não tem técnico de enfermagem, né, porque saiu uma e a gente nunca fica se questionando, por que não entra, Então, eu fico muito feliz que em algum momento a gente teve essa luz também de poder convidar vocês, né, que eu acho que, como eu disse, eu acho que a gente é um hospital que
tem uma questão humana mais forte, mas assim, eu acho a fala de vocês importantíssima, espero que isso reverbere em outros lugares e queria parabenizar as duas, o trabalho de vocês e da equipe de enfermagem no geral, eu considero incrível, eu considero os técnicos de enfermagem a força de trabalho primordial no hospital. Obrigada. Oi, gente, eu amei tudo que vocês falaram e eu acho que realmente todo ano vocês têm que estar na Semana de Cuidados Paliativos. E eu só queria reforçar isso mesmo, tá? Muitas das coisas e dicas que eu tive da família, de como que a coisa funcionava, veio realmente das técnicas, né? Então, acho que assim, vocês são a parte fundamental da humanização, porque a gente está ali na correria diária, né? Muitas vezes a gente acaba não conseguindo conversar, e é só isso, é parabenizar, e assim, o orgulho que eu tenho do envolvimento, assim, que é uma coisa que a gente vê que faz por amor, né? Que nem pagando a gente faria isso. Então, vocês fazem isso porque vocês realmente são humanas, dedicadas, e isso é o que faz a maior diferença no cuidado paliativo, né? Esse aconchego que vocês dão. Então, é só parabenizar mesmo e dizer que, ó, coraçãozinho para vocês. Obrigada, Dê. A gente tem aqui, né? Oi, boa tarde. Meu nome é Carlos, eu sou aluno de graduação de medicina. Minha primeira graduação, eu sou farmacêutico, então, colega. E hoje eu estou nesse desafio da formação médica, né, no 4º ano. Mas assim, eu acho tão importante qualquer pessoa que está dentro dessa sala ser representada em cuidados paliativos. Cuidados paliativos começou principalmente no conhecimento médico, só que ele não termina aqui, ele vai muito além fronteiras, a sensibilização das famílias, o entendimento do que é isso. Nós estamos no 3º dia falando sobre cuidados paliativos, e eu fico muito feliz em ver técnicos, auxiliares de enfermagem, qualquer nível hierárquico. Nós não somos mais uma pirâmide há muito tempo. Há muitos anos a gente quebra fronteiras. E é muito bom ter vocês aqui com a gente, falando para todo mundo. Então, é muito legal eu saber que temos técnicos. A TO, nós temos médicos, nós temos enfermeiros, temos farmacêuticos, é para isso que nasceu o cuidados paliativos, gente. E é aqui que não vai morrer. Isso aqui vai muito longe e a gente vai fazer história. Seus 30 anos é pouquíssimo. Tá? Parabéns, meninas. Foi muito bonito. A Elisete, que está online. Oi, boa tarde a todos. Eu quero parabenizar as meninas maravilhosas. As falas de vocês são a minha. Eu trabalhei há mais de 30 anos. Eu nunca pensei que ia termos voz ativa. Ela falou com a alma. Por isso que ela extrapolou. Perdoe ela, viu, gente? Ela extrapolou. Meninas, parabéns. Obrigada, Elisete. A Ana Cláudia. O áudio está fechado, então. Ana, o áudio. Ai, obrigada. Boa tarde, eu sou a Ana Cláudia, eu sou enfermeira há 33 anos aí no HU, na UTI, na unidade de adulto, e assim, na verdade não é uma dúvida nada, porque eu conheço, assim, a da ANEL eu não conheço muito bem, só na época que eu fiz o treinamento com os funcionários, né, sobre saúde do trabalhador, mas a fala dela foi muito bonita, eu me emocionei, chorei, né, aqui da minha casa, né, e assim, estou muito feliz por estar, né, essa equipe linda, maravilhosa do HU, equipe de enfermagem, né, de estar aí dando voz, né, à problemática em relação aos cuidados paliativos, o sentimento dessas pessoas. Foi muito bonito, a Márcia, que eu já conheço há muito tempo, foi sensacional, né? Eu queria muito agradecer a elas por toda essa fala, né? Parabéns, espero que no próximo curso elas estejam presentes, né? O
outras também, para trazer as experiências delas, que é muito rico. Né? Parabéns a vocês duas, parabéns à organização do curso, né? Vocês estão muitos parabéns. Só trouxe gente boa, gente que tem intenção de evoluir em relação ao cuidado paliativo. Obrigada, Ana. A gente vai deixar o Maurício, que levantou a mão agora, depois encerrou, tá, gente? Maurício. Enquanto o Maurício não entra, não sei se ele vai entrar, eu vou aproveitar aqui só para falar um negócio, 1 minuto, tá? Publicamente, já quero convidar as duas e quais outros técnicos de enfermagem quiserem para compor o núcleo de cuidados paliativos aqui do HU. O Maurício entrou, não, né? Carla, então eu ia falar isso no final, porque eu tive uma demanda muito grande. Não, eu tive uma demanda muito grande de algumas pessoas de nível técnico, que está perguntando muito por que a gente não pode participar. E eu falei assim, a demanda não chegou. E a partir do momento que chega, a gente leva e a gente acolhe, né? Porque eu acho que esse grupo é isso, é acolhimento, tanto dos profissionais da equipe. Então, eu queria agradecer muito essa mesa, porque para mim foi muito especial, porque é um trabalho que a gente faz à beira-leito sempre. Eu tenho muita paixão quando eu tenho esses casos, eu faço questão de participar, e fazer esse link com a equipe médica e com os técnicos que estão ali à beira-leito é sempre muito difícil, mas é gratificante. Aí ele está aqui, ela está fazendo um super trabalho na UTI também, de tentar integrar a equipe e trazer o técnico. Elas estão cobrando muito da gente, a participação do técnico. Então, a gente sabe que tem o interesse, né, tem a necessidade, a gente tem que unir tudo isso. Então, assim, a gente tem pessoas maravilhosas fazendo cuidados paliativos em todos os lugares. Eu acho que a mensagem que fica é, não vamos ver as falhas, os defeitos que a gente não tem. Vamos enaltecer o que a gente tem. E a gente tem isso, ó. É um grupo maravilhoso. Parabéns. Tem uma fila de gente querendo falar aqui. O nosso tempo acabou, tá bom? Infelizmente, eu agradeço a todos, tá? A participação. Vai ter 18 minutos de intervalo, porque a Edi usou tudo falando. Foi ótimo, tá? Obrigada, gente.